Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer louvar a Deus pela vida do nosso reverendo mais uma vez? Vocês podem se assentar. É sempre bom lembrar que nós somos fruto da graça de Deus, porque temos como nosso formador o nosso reverendo, que tem nos ajudado e ainda estamos em formação. A cada aula, cada ministração é fruto do poder de Deus sobre as nossas vidas e da orientação direta do Espírito Santo através do nosso reverendo. Então, quando um pastor sobe aqui, é sempre bom a gente deixar isso bem claro, que nós estamos num processo de formação. E o nosso líder que tem feito tudo isso para nos fazer com que nós cheguemos à excelência ministerial é o Espírito Santo através de um homem que Deus levantou, que é o nosso reverendo, amém? Por isso vamos louvar o Espírito Santo, adorar o Espírito Santo, porque Ele é maravilhoso e tem escolhido o nosso reverendo para chamar homens e mulheres que antes ninguém dava nada, mas o Espírito Santo, como no ministério de Jesus, Ele escolheu 12 homens, e uma vez o reverendo falou uma frase importante, ele: olha a equipe de Jesus, como era cada um, mas Ele pegou esses homens e transformou aqueles homens, e da mesma maneira Deus nos chamou para estar do lado do nosso Moisés, do nosso reverendo, e tem nos transformado, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos, como o nosso reverendo falou, passear um pouco sobre o livro de Atos e ver a manifestação do Espírito Santo na igreja primitiva e que vai chegar todo esse poder na igreja de hoje. Sempre é bom lembrar que nós tivemos aqui como Deus foi especial em trazer para nós o sentimento dele quando sua nação erra, sua nação peca, e mostrando o caminho, mostrando que ele está disposto a perdoar uma vez que haja arrependimento. Vimos isso aqui nos livros da Bíblia, caminhamos por isso pelo Antigo Testamento, e agora nós iremos mostrar como a ação do Espírito Santo vai ser algo muito profundo na vida de homens que, vamos dizer, simples, mas que fizeram coisas extraordinárias, porque eles eram cheios do Espírito Santo. No livro de Atos, o escritor é Lucas, o médico amado. Lucas é o evangelista que vai fazer ao Espírito Santo. 56 vezes no livro de Atos ele faz menção ao Espírito Santo, e 17 vezes ele faz no livro de Lucas. O livro de Atos é como se fosse uma dobradiça do evangelho de Lucas, porque acreditam os antigos que Lucas ele é um evangelho de 2 volumes, é o evangelho e depois mais um volume que seria o livro de Atos, porque foi o mesmo escritor, foi Lucas quem escreveu para a mesma pessoa. E quando a gente fala do histórico de Atos, é sempre bom lembrar que está correspondendo à história de 30 anos da igreja em funcionamento, 30 anos do que ele viu, e ele consegue colocar todos os acontecimentos dessa igreja dentro de um período antes do ano 70, ele mostra o templo de Jerusalém a todo vapor, funcionando como sempre funcionou desde a época de Jesus. Ele não narra a morte do apóstolo São Paulo, mas ele dá muita importância à conversão do apóstolo São Paulo. Em 3 capítulos do livro de Atos, ele vai falar da conversão desse apóstolo. Por que ele faz isso? Porque ele mostrará como o Espírito Santo vai avançar dos portões de Jerusalém para o mundo gentil, e vai chegar até nós hoje, através da chamada do apóstolo São Paulo. É importante sempre lembrar, antes de abrirmos o livro de Atos, que nós estamos pegando um livro nas mãos, do qual nós vamos ver que tudo aquilo que o Senhor Jesus havia falado nos evangelhos, vai se cumprir agora na vida dos apóstolos. A chamada especial dos 12, que ele havia feito nos evangelhos, você vai ver esses homens agora, ungidos, cheios do Espírito Santo, operando sinais e maravilhas. Veremos também que todo aquele poder dado a esses apóstolos nos evangelhos, esse poder agora, através da vida desses homens, nos corpos das pessoas, ressuscitando, operando milagre, sinais, conversões, expulsando demônios. Então veremos que no livro de Atos, tudo aquilo que o Senhor Jesus havia falado que iria acontecer, aconteceu.
E é importante lembrar que quando falamos do livro de Atos, duas pessoas sempre estará muito visível nos capítulos. No primeiro instante, o próprio apóstolo São Pedro, e numa segunda parte, o apóstolo São Paulo. Nós vamos abrir em Lucas, para entrarmos no livro de Atos, no capítulo 4, por quê? Porque o poder do Espírito Santo, através da igreja, é a característica mais surpreendente do livro de Atos dos Apóstolos. E este livro foi já chamado de Atos do Espírito Santo. Os evangelhos e Atos vão demonstrar essa continuidade da manifestação do Espírito Santo. Lucas capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para onde? Versículo 14: Então, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. É importante olharmos para esses versículos e percebermos que o Senhor Jesus, Ele é o maior exemplo de uma vida cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele vai enfrentar a tentação. Cheio do Espírito Santo, ele então começa a praticar, então pelo poder do Espírito, curar, o poder do Espírito, expulsar demônios. Então veremos na vida do Senhor Jesus, essa ação sobrenatural do Espírito Santo. Da mesma forma que vemos na vida do Senhor Jesus, nós veremos agora na igreja primitiva. Aí abra em Atos capítulo 2. Nós vamos ver agora esse poder na igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo 37. É uma leitura gostosa que a gente sempre faz e vale a pena fazer sempre. Diz o seguinte: E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração, e perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Então, aquela mesma unção, o mesmo poder do Espírito Santo que estava sobre o Senhor Jesus, agora está sobre a igreja primitiva. A igreja o quê? Primitiva. Isso é muito importante. Agora, Lucas, como ele dá muita ênfase à pessoa do Espírito Santo, algumas palavras vão chamar Lucas você vai ver expressões como cheios do Espírito Santo, e caiu o Espírito Santo sobre eles, todos receberam o Espírito Santo. E ele começa então o livro mostrando que isto é uma promessa. De Atos, no versículo 5, ele diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aí no capítulo, ele disse, olha, vocês serão batizados. Quando passa a página do capítulo 2, no versículo 4, já diz assim, e todos foram cheios de quem? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia aqui o que, gente? Que falasse. Aí quer dizer, no capítulo 2 ainda, no versículo 17, diz o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então Lucas mostra que cumpriu, que ele havia falado, isso em cumprimento, o que Joel já havia falado no Antigo Testamento. Todos foram cheios do Espírito Santo, e tudo aquilo que os profetas predisseram, e aquilo que o Senhor Jesus reafirmou, se cumpriu no livro de Atos. Eles foram cheios do Espírito Santo. E essa expressão cheio do Espírito Santo é muito importante, que você vai ver isso em várias passagens que nós vamos ler. Agora, Lucas traz a atenção para confirmar sobre essa presença do Espírito Santo em Jesus, lá no capítulo 10 de Atos, no capítulo 10, no versículo 31, antes de entrarmos no capítulo 10, vamos abrir, por favor, no capítulo 9, tá? Versículo 17. Perdoe. Capítulo 9, versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que torne a ver e seja o que, gente? Seja o que? Cheio do Espírito Santo. Então, pega bem essa expressão. E ele foi lá, impôs a mão e ele foi cheio do Espírito Santo. Agora, outro versículo importante, 8,14. Outro versículo importante é o 8,14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e quem? Pedro e João. Depois, os que tendo descido, oraram por eles e receberam quem? Receberam o... Olha o 10,44 agora. E dizendo Pedro ainda essas palavras, aconteceu o quê? Caiu o... sobre todos os que ouviam o que, gente? Todos que ouviam a... Olha o 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre todo o quê? Porque os ouviam falar em línguas e magnificaram a quem? Magnificaram a... No 19,6, uma outra expressão importante do Espírito Santo, ainda falando do gentio, diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? E falavam em línguas, e o quê? E o quê, gente? Profetizavam. Bom, meus amados, é muito importante dar atenção a essas expressões que Lucas traz no seu livro, porque vai mostrar para nós que, uma vez cheios do Espírito Santo, sempre iria acontecer algo com aquela pessoa. Ele não era cheio do Espírito Santo para ficar ele sozinho regozijando as delícias do Espírito. Esse cheio do Espírito Santo era para uma ação sobrenatural, um propósito de Deus naquele momento. Quem está entendendo isso? Era um propósito de Deus para onde? Naquele o quê? Momento. Quando você vê lá em Atos 4, versículo 8 diz assim: então Pedro, como que ele estava?
Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Você lembra que esse mesmo Pedro foi aquele que antes dessa experiência com o Espírito Santo havia negado o Senhor Jesus? Só que agora o Pedro cheio do Espírito Santo é um Pedro com ousadia. Lá no próprio capítulo 4, versículo 31, que é comum de nós citarmos e lermos nas orações, diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do... Agora olha que legal, e anunciaram com ousadia. A palavra ousadia significa falar com audácia. Falar com audácia. Tem Bíblias que falam intrepidez, e eles anunciaram com intrepidez. Intrepidez significa sem medo. Falar sem medo algum. Então ele agora, cheio do Espírito Santo, ele fala com ousadia. Ele não fala porque ele não tem instrução. Ele não fala, não, eu não vou falar, não vou pregar porque eu não sei muito falar. Não, agora cheio é o Espírito Santo que coloca as palavras na boca daquele homem. E ele agora vai ousado, vai pregar, vai anunciar. Isso para nós é o que o nosso reverendo tem orado, pregado aqui na nossa igreja, e mostrado para nós que nós temos o Espírito Santo. Ele tabernaculou em nós. Ele então, aonde eu vou agora, eu estou com o Espírito Santo. E agora, cheio desse Espírito, uma vez que a gente busca esse enchimento, você então fala com ousadia. Porque cheio do Espírito Santo, ele fala com audácia, sem medo nenhum. Quem está entendendo isso? Amém? Outra coisa importante, lá no versículo 6, no capítulo 6, perdão, versículo 10, ele diz assim, ó, olha que coisa forte, ó, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que lhe... Estevão está tão cheio do Espírito Santo, que ele agora, quando ele começa a grande perseguição contra a igreja, e ele vai fazer parte como mártir, as pessoas não podiam nada contra ele. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Você percebe que no livro de Atos, quando Lucas traz essas expressões, cheio do Espírito Santo, mostra que aquela pessoa que era antes comum, recebe uma capacidade sobrenatural. Algo sobrenatural. Ele, cheio do Espírito Santo, não teme a morte. Cheio do Espírito Santo não teme a perseguição. Cheio do Espírito Santo não teme a hora de falar. E outra coisa, quando fala que eles ganharam ousadia, eles entravam em lugares onde muitos não entravam. Eles falavam com pessoas que pessoas não iriam falar normalmente. Por quê? Porque eles agora estavam cheios do Espírito Santo. Isso para nós, glória a Deus, isso para nós é uma verdade profunda. Porque sabemos então que uma vez que estamos cheios do Espírito Santo, ninguém pode nos deter. Ninguém, sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que está aqui usando Pedro e Estevão, é o mesmo Espírito que está na igreja hoje, que está no crente hoje, que está em nós agora. É o mesmo Espírito. Quem está entendendo? Os mesmos dons que o Espírito Santo concedeu ali, concede a nós hoje. Dons de cura, dons de milagre, realizações, coisas maravilhosas. Então, se aconteceu com eles, também acontece conosco. Agora, aquilo que o nosso reverendo tem nos ajudado a perceber é que, assim como eles oravam, jejuavam, tomavam tempo na leitura da palavra, e isso tudo aconteceu com ele, nós precisamos também ser assim. Precisamos também buscar isso. Quem está entendendo? Porque quando nós falamos de reunião de oração na igreja primitiva, eram as reuniões mais cheias. Uma reunião de oração na igreja primitiva era reuniões de manifestação do poder de Deus. Então nós, a igreja de hoje, devemos saber que essas reuniões são as reuniões da palavra, reuniões onde há uma convocação de oração, são as reuniões dos milagres acontecer com maior número. É por isso que nós, como a igreja primitiva ressuscitada, devemos dar atenção para essas coisas, porque os grandes milagres da igreja primitiva aconteceram quando eles iam orar. No capítulo 4, quando eles se reúnem para orar, eles cheios do Espírito Santo, a oração é tanta que move o lugar em que eles estavam reunidos. Há uma manifestação conjunta. Você verá no livro de Atos, é surpreendente isso. Você vai ver o Espírito Santo individual na vida de uma pessoa,
verá o Espírito Santo no coletivo, na igreja, enchendo todo mundo, de maneira soberana, e isso a fim de quê? Da manifestação do propósito que Deus tem na terra. A manifestação do propósito que Deus tem aonde? Na terra. Isso é tão interessante que estar cheio do Espírito Santo na igreja primitiva é essencial, é característica suprema. Para você ter uma ideia, para assumir um cargo na igreja primitiva, para ser um diácono, para servir, ele deveria ser cheio No capítulo 6 aí onde nós abrimos, vocês podem abrir por favor, no capítulo 6, no versículo 2 diz assim: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. E qual é a característica aí? Sabedoria, as quais constituamos sobre este importante o quê? Negócio. Olha o 4. Mas nós perseveraremos na oração e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem o quê, gente? Cheio de fé e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Esses homens, então, para servir a mesa, eles tinham que estar o quê? Cheio do Espírito Santo. Olha só, para assumir, para ser o servo da igreja primitiva, a característica é ser cheio. Você imagina agora, e esse ser cheio do Espírito Santo para servir a mesa, ali o serviço, a atenção que eles estavam dando ali naquele contexto às viúvas, eles agora não estavam presos àquilo. Por quê? Porque quando você vê Estevão cheio do Espírito Santo, é esse mártir que está ali, servo, mas está disposto a morrer, pela sua fé. Quando você vê o Estevão ali servindo a mesa, mas é o mesmo que está em Samaria ganhando alma. É o mesmo. Quando você vê esses homens cheios do Espírito Santo, eles estão agora fluindo dessa graça maravilhosa, com a santidade, com o amor a Deus, o amor à obra. Então isso é característica principal para assumir qualquer cargo na igreja. Por quê? Porque uma das características principais do Espírito Santo para que possamos ter um desenvolvimento da vida cristã perfeita é sermos santos. Nós temos que praticar a santidade. E é impossível ser santo sem o Espírito Santo. Você não consegue ser santo se você não cultivar uma vida com o Espírito Santo. Então esses 7 homens aqui, eles estavam completamente dominados pelo Espírito Santo para servir mesa. Então na igreja de hoje, na nossa igreja, o nosso reverendo tem mostrado que cada cristão, independente de assumir cargo ou não, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que ter uma vida de santidade. Aleluia. É por isso que eu posso tanto estar na cantina, eu posso tanto ser lá o recepto vigilante, eu posso estar na câmera, eu posso estar no som, eu posso estar em qualquer lugar, mas a característica para isso é ser cheio do Espírito Santo, é ser santo. Por quê? Porque a qualquer momento que Deus queira te pegar para uma outra missão, você cheio, está sensível. Porque o Filipe, que está avivado e pregando o evangelho na igreja primitiva, esse mesmo Filipe, ele é tão maleável na mão de Deus, que se Deus falar para ele assim, ó, te quero no deserto, ele não faz cara feia porque ele vai sair daquilo ali. Sabe o que ele vai fazer? Eu vou, porque ele está o quê? Cheio do Espírito Santo. O nosso reverendo falou uma frase muito importante esses dias com os pastores. Andar com o Espírito Santo é você estar pronto às influências do Espírito Santo na sua vida. E Filipe agora, ele está tão maleável, porque cheio, você imagina, ele está aqui servindo a mesa, aquele diácono fiel, ali glorificando a Deus, feliz porque foi salvo, porque foi cheio do Espírito Santo e está servindo. Aí agora, este Espírito que ele está cheio, diz para ele, olha, agora você não vai mais ficar aí, agora eu te quero no deserto. Olha só, aí ele não está cheio, ele não faz cara feia, ele não fica com raiva de ninguém, porque ele está ali por um propósito.
E o Espírito Santo disse para ele, então ele vai fazer o quê? Sim, senhor, Espírito Santo, eu vou para o deserto. E é lindo porque qualquer missão que o Espírito Santo nos chamar para fazer, ele mesmo dará as diretrizes. Aí ele vai para o deserto, está aguardando o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo diz para ele assim, ó, achega-te essa carruagem. Aí ele vai dando passos que o Espírito Santo conduz ele. E aí o que acontece? Resulta na conversão de mais um homem. Então a igreja primitiva, irmãos, para estarmos cheios do Espírito Santo, era fator primordial para a realização de qualquer função. Na igreja, seja o que for, cada discípulo, cada irmão, cada adolescente, cada criança, cada jovem, todos nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo é cheio de santidade. Amém? Cheio do Espírito Santo é cheio de quê? Como Lucas vai mostrar que ter o Espírito Santo, cultivar uma relação com o Espírito Santo, é fator importantíssimo para qualquer ação e movimentação de Deus, ele mostrará agora que a partir do Pentecoste, onde o poder de Deus desceu e o Espírito Santo encheu todos daquela casa, homens que estavam naquele lugar ali, eles então vão experimentar um avivamento, vão experimentar uma graça soberana. E então vamos ver agora que Jerusalém é a igreja mãe, ali nasceu a igreja. Jerusalém é onde estavam os apóstolos, amém? E agora discípulos que estavam na igreja mãe vão então romper barreiras e vão para outras cidades. Vão fazer o quê? Para outras cidades. Agora, nessa ida para outra cidade, como será o comportamento destes discípulos que estavam avivados em Jerusalém? Que fizeram na certa juramentos de consagração, juramentos de pregar o evangelho. Porque você viu lá em Atos, quando eles perguntam, que faremos para Pedro? Aí Pedro então diz a ele, vocês têm que fazer isso. É um juramento, vocês têm que fazer isso. Aí depois, como eles estão, no decorrer dos versículos, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na evangelização, na contribuição. Aí agora um grupo vai sair. Aí olha só o que vai acontecer lá em Atos 11, 14, pode abrir por favor. Atos capítulo 11. Pode ser o versículo 19, tá? E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até onde? Fenícia, Chipre e Antioquia, 3 cidades importantes da época, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre ele alguns varões de Chipre e Cirene, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor. A mão do Senhor era com eles, e o grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava onde, gente? E enviaram Barnabé até onde? A qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos com firmeza de coração que permanecesse no Senhor. Porque era homem de bem e o quê? E de quê? E muita gente se uniu a quem? Se uniu a quem? Você vê, eles saíram de Jerusalém, foram para outras cidades e começou então o avivamento lá na outra cidade, de tal forma que chama a atenção da igreja mãe, Jerusalém. Aí a igreja mãe Jerusalém vai mandar o quê? Um representante. Vão lá nessas cidades e ver o que está acontecendo, porque pessoas têm se convertido, pessoas têm sido tocadas por Deus. Você vê que nós temos sido ajudados pelo nosso reverendo, que como uma igreja missionária que somos, onde você for, você tem que reproduzir aquilo que você recebe aqui, reproduzir aquilo que você recebe neste púlpito, nas aulas, nos conselhos, nas clínicas. Então, quando esses homens foram para essas cidades, eles foram levando aquilo que eles receberam em Jerusalém.
Eles não ficaram lá curtindo o glamour das cidades gentílicas. Eles não ficaram lá curtindo, não, agora eu vou curtir o meu momento carnal. Não, esses homens estavam comprometidos com o reino, comprometidos com o propósito eterno de Deus. E aí o que eles vão fazer agora? Reproduzir aquilo que eles viram, experimentaram em Jerusalém. Isso para nós é lição tremenda. Aonde quer que você for, você tem que reproduzir aquilo que recebe no púlpito da Assembleia de Deus em Gramacho. Aleluia! Glória a Deus! Aonde nós formos, sabe, seja o que for, às vezes você, não, pastor, eu vou numa viagem de lazer. O Espírito Santo não se ausenta em lazer, não, irmão. Não, eu vou numa viagem de negócio. A igreja primitiva, você verá que qualquer oportunidade será um momento importante para a pregação do Evangelho. O apóstolo São Paulo, quando vai a Atenas, e depois ele tem que esperar os 2 companheiros que ficaram, que não foram, ele quando vê Atenas, uma cidade importante da época, cidade-estado, modelo da Grécia Antiga, que Roma revitalizou, ele quando olha para o mundo grego-romano, aquilo causa nele uma revolta no espírito. E ele não está ali preocupado com os grandes monumentos de Atenas. Ele não está ali preocupado com as grandes praças, a cultura dos atenienses. Ele está preocupado e se revolta no seu espírito com a idolatria que aquele povo vivia. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pregar, ele vai anunciar. Então, cheio do Espírito Santo, eu tenho ousadia, audácia no falar. Cheio do Espírito Santo, eu não tenho medo. E eu tenho um compromisso com Deus, e Deus vai me usar. Então, aqui, quando você vê esses homens indo pregar em Chipre, Antioquia, Fenícia, isso chama a atenção de Jerusalém. Você vê que eles agora reproduzem aquilo que eles viram no Pentecoste. Eles reproduzem aquilo que eles experimentaram lá. Então nós, a igreja de hoje, devemos fazer isso, aonde Deus nos enviar. Agora, eu não preciso de fazer isso se eu for viajar para uma outra cidade. Eu tenho que fazer isso no meu trabalho. Eu tenho que fazer isso aonde eu estudo. Eu tenho que fazer isso na minha vizinhança. Por quê? Quanto mais cheios do Espírito Santo sermos, mais pessoas virão a Cristo. Porque quem convence é o Espírito Santo. Você vai ter ousadia em falar. Você vai ser cheio do Espírito. Amém? Olha para o irmão que está ao seu lado e pergunta: como está a sua busca pelo Espírito Santo? Um dos exemplos clássicos de alguém que está longe da sua terra natal, do seu templo, e vive com o mesmo coração, é Daniel. Você vê que Daniel está longe do templo, está longe de todo o trabalho de ofício que tinha no templo, ainda que o templo, nós vimos aqui com o pastor Evandro, que estava sendo usado por sacerdotes que eram impuros, mas para Daniel tinha um coração puro. Mas ele está na Babilônia agora com o coração voltado para as Escrituras, para o que diz a palavra, uma vida santa, sem se contaminar em um mundo completamente contaminado. E é interessante que isso é tão forte que lá em Mateus, quando o Senhor Jesus vai falar dos sinais que antecedem a sua vinda, ele chama Daniel de profeta. Então Daniel era um profeta em um lugar impuro, longe da sua terra natal, longe do templo, longe de tudo. Então quer dizer, se eu estou longe, o que eu sou aqui? Eu sou lá, cheio do Espírito Santo aqui, cheio do Espírito Santo lá. Isso é muito importante, irmãos, porque a obra em Atos, nós vamos ver, ela vai crescer desta maneira. Você vai ver aqui que em Atos, eles não tinham o meio de comunicação que tem hoje. Eles não tinham mídias sociais que temos hoje, mas eles faziam com maior poder e maior alcance do que hoje. Por que eles faziam isso? Por causa do Espírito Santo, porque eles eram cheios. Agora,
não se fez a obra missionária. Para você ter uma ideia, Lucas, ele separa mais da metade do livro de Atos para narrar viagens missionárias. Mais da metade do livro é narrando as viagens. Agora, essas viagens começam com 1 e 2. Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, eram 2, 3, mas 2, 3 que ao pregar alcançava multidões. Por que isso? Porque esses homens estavam cheios do Espírito Santo. O que falta em nós hoje é nós olharmos para o nosso reverendo homem cheio do Espírito Santo e começar a ver o seguinte: eu tenho que buscar isso, eu tenho que ver isso, eu tenho que sentir isso. Por quê? Porque se for assim, nós iremos fazer algo fenomenal desde a congregação que a gente dirige. Desde a congregação que a gente dirige. Desde o trabalho, você está desenvolvendo um trabalho lá onde você está estudando. Quer dizer, já começa. O jovem que está lá na Zona Sul, o Isaac, no primeiro dia de aula dele, estamos conversando com ele sobre dar testemunho. Aí a professora faz uma pergunta para todo mundo, para a turma. Nome, tal. Tem alguma religião? Aí o pessoal foi falando. Aí quando chegou na vez dele, ele falou assim: sou cristão, da Assembleia de Deus em Gramacho, fica em Gramacho, a filial está aqui na Barata Ribeiro 99, os cultos é tal, e já começou a evangelizar numa pergunta da professora. A sala toda ouviu. Cadê o Isaac? Está ali. A sala toda ouviu. Aí eu falei para ele, me lembrei de uma vez, nós estávamos entrando numa farmácia com o nosso reverendo. Aí o reverendo entrou na farmácia e falou assim: vem cá que eu vou te apresentar o gerente, lá na Zona Sul. Aí, na minha mente, o reverendo ia lá me levar nele e me apresentar, né? O reverendo entrou na farmácia e foi assim: é o pastor de Copacabana. Alta, e todo mundo da farmácia veio assim para mim. Barata Ribeiro 99. O nosso reverendo é um homem cheio. Porque se nós não dermos atenção para isso, vamos ser ocupados das coisas desse mundo aí, irmão. Nós não podemos achar que o que tem que ocupar o meu tempo é a vida pregressa humana. O que tem que ocupar o nosso tempo é a palavra, é a oração, é a evangelização. Eu tenho que sair para o trabalho, mas a minha mente está cheia de Jesus, porque esses homens eram assim. Você vê como é que Paulo está ali agora, num ofício, fazendo tenda, mas a mente dele é o reino. A mente é o reino, é a evangelização. A mente é o quê? Ganhar alma. Aí encontra um Áquila e Priscila, porque a mente está dominada. Quem está entendendo? Então, ler o livro de Atos é você saber que a característica essencial para uma explosão, para um milagre, é ser cheio. É o quê? Ser cheio. E veremos no livro de Atos que quando o apóstolo percebe que a congregação não recebeu o Espírito Santo, a angústia que ele passa para que todos recebam. Quando Filipe, que é cheio, que está operando isso e aquilo, aí manda agora de Jerusalém Pedro e João, Pedro logo percebe, falta algo neles aqui, serem cheios. E aí, impõe as mãos e eles são cheios do Espírito Santo. Você vê que o nosso reverendo, quando ele traz aqui, vamos orar para ser batizado com o Espírito Santo. Ele já disse para os pastores que quando for dar o discipulado, a matéria principal, quando começa com o novo convertido, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Por que isso está no coração do nosso pastor? Porque é o que estava no coração dos apóstolos. E o que está no coração dos apóstolos é o que eles viram na vida de Jesus. Então, para que aconteça conosco o que aconteceu com Cristo e o que aconteceu com os apóstolos, necessitamos de viver uma vida completamente rendida. Agora é claro, uma vida rendida com o Espírito Santo, você tem que abandonar velhas práticas. Vontade própria. Não, porque mas aí tem que ir lá na reunião de oração, mas eu marquei isso e aquilo. Gente, nós temos que encher-se do Espírito, vir para a igreja, vir se encher, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Sabia? As grandes milagres, as grandes curas, as grandes realizações aconteceram em um movimento onde as pessoas buscavam o Espírito Santo. As pessoas buscavam o Espírito Santo. Quem está entendendo? Quando o nosso reverendo marca aqui, vamos reunião de buscar o Espírito Santo, não vai ter o projeto vai dar uma descansada, uma semana, ou como já teve um mês, e vamos buscar. Essas reuniões são reuniões as mais cheias, porque é nessas reuniões que pode haver cura, é nessas reuniões que pode haver manifestação de dons do Espírito Santo,
É nessa reunião que vai acontecer milagre. Quando o reverendo fala, eu sou um pastor avivado, nós somos um pastor cheio do Espírito Santo. Você percebe que o reverendo, quando ele começa a falar, daqui a pouco ele fala em línguas? É uma das evidências claras de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Então, meus irmãos, lê o livro de Atos aqui, você fica bem claro que nós necessitamos de buscar a pessoa do Espírito Santo para realizar aquilo que o Senhor Jesus realizou e o que os apóstolos fizeram. Porque não tem explicação você olhar um Paulo e um Barnabé na primeira viagem missionária. 2 homens vão para uma ilha chamada Chipre, e ali aquela ilha depois vai se tornar um primeiro reduto cristão. 2 homens, mas só que esses 2 homens estão cheios do Deus Espírito Santo, que é dono de tudo, conhece tudo, os corações, a mente, a alma de todo mundo. E aí quando ele diz o que as pessoas necessitam ouvir. Quando ele fala o que as pessoas precisam. Ele não fala o que ela quer ouvir, mas fala o que elas precisam. E acontece avivamento. E é maravilhoso que quando Paulo fala, todos começam a ser cheios do Espírito Santo e passam a ser reprodução. Eles reproduzem aquilo que Paulo é. Você imagina 5 apóstolo Paulo, 6. Você imagina na época de hoje, o reverendo está multiplicado em vários pastores, em várias ovelhas, em vários adolescentes, e ir pregar, anunciar o Evangelho. Agora, como isso acontecerá? Quando nós entendermos que precisamos ser cheios do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo como nunca, irmãos, vir orar independente de qualquer coisa, porque você verá que cheio do Espírito Santo, tua oração é diferente. Cheio do Espírito Santo, você não fica parado, olhando para o vento. Cheio do Espírito Santo, você se mergulha em tantos alvos de oração, porque você sabe que só quem pode resolver é o Espírito Santo. Só quem pode agir é Ele. Ei, aleluia! Por isso que nós, como igreja, que temos o privilégio de ter um pastor como nosso reverendo, cheio do Espírito Santo, que dá valor à palavra, à oração, e leva-nos, irmãos, ele nos leva a mergulhar nesse mundo apostólico. Ele nos leva a mergulhar nesse mundo apostólico. E é muito gostoso quando alguém perguntar como é que é lá a sua igreja. Abra o livro de Atos, você vai ver a nossa igreja. Somos da palavra, somos da oração, somos do jejum, somos que evangeliza, porque temos um pastor assim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! É por isso que precisamos ser mais crentes, irmãos. Precisamos ser mais fiéis à palavra, ser mais fiéis àquilo que aprendemos com o nosso pastor. Porque uma juventude cheia do Espírito Santo é a juventude mais santa, mais pura. Não é uma juventude onde nós vemos por aí cada proposta indecente, terrível. Recentemente inaugurou uma igreja na Zona Sul e a propaganda pegando crentes queria pegar da nossa igreja lá. Aí disse, não, aqui no culto jovem tem o culto da ignição. O jovem aqui, ele vai fazer isso, ele vai ter aquilo, tem a noite gospel. E aí a jovenzinha que recebeu o convite, falou para essa pessoa assim, olha, eu não vou não. Ela, não, mas é uma visita, lá é muito legal. É uma igreja que está inaugurando agora. E falou o nome, tal. Aí ela falou assim, não, mas não vou não, porque olha, eu vou te dar o meu testemunho. Eu era uma pessoa normal, conheci a igreja viva, me converti. Só que eu surtei. E quando foi 2 da manhã, o meu pastor estava lá no manicômio comigo, orando para que eu seja curada. Então como que eu vou agora abandonar o meu ministério e ir para um culto da ignição? Não, nós temos que, cheio do Espírito Santo, nós vamos começar a responder bem essas pessoas. Essa desonestidade espiritual é uma desonestidade. Vamos ganhar almas, como nosso reverendo falou aqui, vamos ganhar alma. Você imagina, uma outra recebeu um outro convite da mesma igreja, chamou ela e falou assim, olha, vai ter uma reunião aqui
das senhoras livres. Aí a irmã falou assim, não, mas muito obrigado, na minha igreja tem a reunião da causa das mulheres. Eu não preciso disso não. Então quer dizer, nós estamos vivendo em um período de mundo onde há uma desonestidade muito grande. E por isso que o nosso reverendo sempre diz que nós não podemos olhar igreja perfeita pela televisão, pelo que a igreja da televisão está assumindo vários programas. Não, a igreja perfeita é aquela que está em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, aleluia, glória, aleluia. E você não tem que ficar triste, ou ficar meio que chateado, poxa, mas lá tem tanto atrativo. Nós temos o maior atrativo de todos, que é o Espírito Santo, que Ele batiza, Ele manifesta dons espirituais, Ele realiza maravilhas aqui, irmãos. Glória a Deus. Já está na hora. Glória a Deus, glória a Deus. Faz essa sentação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh Espírito Santo, a tua igreja está aqui, meu Deus. Nós estamos diante de um Deus puro. O Senhor sabe dos nossos corações, sabe do nosso ministério, sabe da intenção do coração do nosso reverendo. Ou me entregue a tua vontade, ou me entregue em fazer o que o Senhor manda. Aleluia, glória, marai coramas, bibi coramas, aleluia, glória a Deus, amém. Irmãos, isso é tão forte, que na igreja primitiva, por ser cheio do Espírito Santo, havia uma coisa muito importante. Alguém para ser meu amigo, estar comigo, tem que ter a mesma união do propósito. Se ela não está ligada no mesmo propósito, não serviria para ser amigo de um crente da igreja primitiva. Convívio. Quer ver? Abra aí em Atos, capítulo 15, versículo 36. Atos 36, diz assim: alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornaremos a visitar nossos irmãos por toda a cidade em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a quem? João o quê? Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de quem? E passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Você imagina, quando o jovenzinho Marcos vai se empreender na primeira viagem, e quando chega na Panfilha, ele fica meio que medroso, e desiste, é um desertor. E aí Paulo, ele tem um propósito, então ele vai continuar a viagem. Ele não para porque alguém ficou para trás, ele vai continuar a viagem. E aí ele continua a viagem. Aí agora, quando ele vai empreender a segunda viagem, o Barnabé quer trazer aquele que desistiu, que não estava mais no mesmo propósito, para junto da viagem. Paulo diz: não, ele não vai vir. E teve uma contenda. O propósito mais. Marcos não está ligado na mesma unção que o Espírito Santo havia feito lá em Atos 13, e levando eles para abrir novas igrejas, como foi no caso de Chipre. E aí, Paulo então, ele mostra aqui nessa relação que nós precisamos ter muito cuidado
com quem nós estamos conservando nossas amizades. Conservar a amizade com pessoas que quebraram o propósito de Deus, que não estão mais entre nós, que ficam mandando mensagenzinha de WhatsApp para vir conhecer a igreja que está agora. Irmãos, a igreja primitiva não tinha isso não. Não tinha isso não, irmãos. E outra coisa, a missão não para porque alguém saiu não, irmãos. A missão não vai parar não. A obra que Deus fez não para. Sabe por quê? Porque o dono da obra é o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, o mesmo Espírito Santo que está aqui usando os apóstolos, esses homens vão morrer. E esse mesmo Espírito Santo vai estar nos pais da igreja. Só que os pais da igreja vão morrer. É o mesmo Espírito Santo que vai encher Martinho Lutero. E Martinho Lutero, quando faz a reforma, diversos grupos que criam, lembra do Elias? 7.000 que não dobraram o joelho. Quando Martinho Lutero faz a reforma, vários grupos também estavam junto com ele. Quando Martinho Lutero morre, há um avivamento na Inglaterra, é o mesmo Espírito Santo. Quando a Inglaterra, os grandes reformadores vão morrendo, vai para a Rua Azusa Street na América. Quando chega na Rua Azusa Street na América, o Espírito Santo enchendo, eu estava lendo um pouco sobre isso, 2 quarteirões antes de chegar ao galpão, onde é a reunião, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo antes de chegar na igreja. Antes de chegar. Aquele mesmo Espírito Santo encheu homens e mulheres, e dentre eles 2 que receberam o bilhete sem volta para o Brasil, vinha para cá, mas não iam voltar. E aquele mesmo 2 que vieram para cá, chegou aqui, através do nosso reverendo, nesse ministério, no Brasil, alcançou várias igrejas. Então a obra é do Espírito Santo. Amém? Você vê a bênção que é a Assembleia de Deus no Brasil hoje. Começa lá em Belém, se espalha, chega até nós. Aí chega o nosso reverendo pregando o evangelho. O reverendo falou uma frase que forte. Falou, olha, Deus, nós vivemos o holocausto da tradição. E ele levanta com a palavra, um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então, quer dizer, a igreja de Deus abandonou, a igreja vai prosseguir normal. A igreja, sabe por quê? Existe um propósito eterno. Existe um propósito. Agora, aquela pessoa, para ser meu amigo, ela tem que mudar de coração. É o que vai acontecer com Marcos. Depois, quando Paulo mandar chamar ele, é porque ele mudou o coração. Não, eu me arrependo, eu vi que eu errei. Se não houver um arrependimento, não dá para ser nosso companheiro. Porque senão, sabe o que acontece? Quando a gente começa a ser muito amigo de alguém carnal, de alguém que faz a vontade da carne, você será carnal com ele. Por quê? Porque ele vai te minando, te minando, te minando, te minando. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E tem uma passagem também importantíssima, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreve, no capítulo 5, no versículo 11, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que disser irmão, aquele que disser o quê? Irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda o quê? Nem ainda o quê, gente? Porque que tenho eu em julgar também os que são de fora e não julgar os que estão dentro? Então quer dizer, qualquer que diz ser irmão e vive essa vida carnal, não serve para ser associado a mim, não serve para ser o meu convívio. Por quê? Ah, pastor, mas eu me aproximo para ver se ele muda. Ele tem que mudar pela palavra que está vindo do púlpito. Gente, o que o nosso reverendo fez aqui, pregou aqui esses dias, gente, aquilo ali é a expressão de Deus através do corpo de um homem. Deus, ele tem um sentimento, ele quer expressar. Ele fez isso com Jeremias. Então, Deus fez isso conosco aqui esses dias. Fez ou não fez? Então, quer dizer, se eu não ouço isso e vejo isso como resposta de Deus para mudar a minha vida, não é você amigo de alguém carnal que não quer mudar, que vai conseguir não. Porque a pessoa tem que se deparar com Cristo. Tem que se
deparar com o Espírito Santo e fazer como os grandes arrependimentos. Pequei, quero mudar de vida. Se lembra do filho pródigo? Quando caiu em si, ele quer o quê? Voltar, ele quer mudar tudo. Ele começa a fazer, olha, foi contra Deus, eu fiz isso contra Deus. Está entendendo? Então, na igreja primitiva, você percebe que essas pessoas, eles estavam completamente entrelaçados com um propósito eterno. Fomos para o intervalo, aí depois, 20 minutos, 15 minutos.